Olá, meu nome é Gabriela Costa e sejam bem-vindos a mais um episódio do Farmácia da Mente. Nesse episódio eu estou num lugar diferente, eu estou em Espanha, vim fazer Erasmus e por isso eu não estou no estúdio normal, mas a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é a ansiedade ou fobia social. E para nos ajudar melhor a compreender esse assunto, temos conosco o psicólogo Pedro Gouveia, que vai se apresentar e falar um pouco do que ele faz aqui para vocês. Bom, olá pessoal, eu sou Pedro Gouveia, né? Eu sou psicólogo clínico e mais recentemente eu fiz a minha especialização em musicoterapia, que é uma das abordagens de tratamento que eu trabalho. Eu atuo em consultório particular, basicamente com as demandas de ansiedade social, timidez e coisas do tipo, e também trabalho na PAI, de uma cidade aqui do Rio de Janeiro, atendendo uma população basicamente com TEA, né, os transtornos do espectro autista e deficiências múltiplas. E a minha formação básica, né, é na área de análise do comportamento e, mais especificamente, com a terapia de aceitação e compromisso, mais conhecida como ACT. A gente fala da sigla, basicamente isso. Muito bem, eu achei interessante a parte da musicoterapia, que eu ouvi falar só pela sua página que eu conheci. E realmente a música terapêutica é uma coisa que as pessoas sabem, mas eu não sabia que era algo muito específico e que a gente também pode abordar num outro episódio, talvez, que é interessante saber. Com certeza. E acho que todo mundo que me conhece, ou você que acabou de me conhecer, sabe que eu não sou uma pessoa introvertida ou tímida, por isso eu não tenho nenhum lugar de fala nessa conversa, mas eu acho importante a gente conversar sobre isso porque está relacionado à ansiedade. Muitas pessoas têm essa dificuldade de se abrir, de conversar, de conviver com outras pessoas. Então, é importante falar sobre isso para que essas pessoas se sintam ouvidas e saibam que elas podem fazer também, que tem uma solução para isso, eu acredito. Então, eu queria te perguntar, Pedro, o que que exatamente é uma ansiedade social e como ela se diferencia da timidez ou do nervosismo que a gente sente em certas situações. Vamos lá. Bom, acho que para uma pergunta inicial, uma pergunta bastante importante, né? E, de certa forma, existe uma confusão entre o que significa ansiedade social e timidez e as diferenças, né? Se é que existe, né? A gente vai discutir um pouco isso aqui, se é que existem diferenças reais nesses conceitos, tá? E a questão do nervosismo. Tá? Bom, a gente poderia começar pensando que a ansiedade social é um desconforto que as pessoas sentem quando elas são expostas a uma situação social que pode ser tanto uma situação de interação social, por exemplo, quando você é apresentado a uma pessoa nova, quando você precisa iniciar uma conversa, uma interação com uma pessoa desconhecida, quando você está num grupo de amigos e você precisa, digamos assim, tomar a palavra ou fazer um discurso, alguma coisa do tipo, uma situação de paquera, por exemplo. E ela aparece também em situações de desempenho social. Ou seja, quando a pessoa precisa, por exemplo, falar em público, apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, se apresentar de alguma forma em público, então, por exemplo, trabalhar em público, tocar um instrumento em público, ou, enfim, desempenhar alguma coisa, alguma atividade na frente de De outras algumas pessoas. pessoas. Sim. Então, exatamente. Então, quando a pessoa ela é exposta a esse tipo de situação, costuma, vamos dizer assim, desencadear uma série de reações físicas mesmo, né, que são os sintomas que mais geram desconforto para a pessoa com ansiedade social. Então, ela começa a ter batimento cardíaco acelerado, o que a gente chama de taquicardia, uma tensão muscular,
muitas vezes sudorese, principalmente nas mãos, ou mãos frias também, um sintoma bastante comum. Uma respiração mais ofegante, boca seca, tremores, que é muito comum na ansiedade social, e um sintoma que é muito típico, né, muito marcado na ansiedade social, que é o rubor facial, ou seja, a pessoa ela fica vermelha, ela fica ruborizada. Muito comum isso na ansiedade social. Tá? Então, basicamente, né, a ansiedade social é esse nervosismo que nós sentimos diante do olhar dos outros, quando nós somos observados ou somos avaliados em uma situação social. E como eu coloquei, né, pode ser tanto de interação social, situações mais informais ou de desempenho. Tá? No caso da timidez, né, basicamente a grande parte dos estudos, né, vão dizer que não existe uma diferença importante entre timidez e ansiedade social. Tá? A timidez ela é mais vista no senso comum como sendo um comportamento, padrão de comportamento ou um traço de personalidade, que é caracterizado pelo quê? Seria aquela pessoa que é mais quieta, mais reservada, fala pouco, interage pouco, tem um certo receio de expressar sua opinião ou uma dificuldade em falar sobre si mesma em situações sociais. Eu acho que um ponto importante da gente colocar também é que tudo isso que a gente está discutindo aqui, tanto a timidez quanto a ansiedade social, está muito associado àquilo que a gente conhece como vergonha. Então, as pessoas que são tímidas ou têm ansiedade social, normalmente elas ficam envergonhadas em público, quando elas precisam de alguma maneira se expressar ou colocar as suas opiniões, e vocês podem perceber que a vergonha, por exemplo, está muito associada à questão do ficar vermelho. Então, uma situação muito típica, né, geralmente os tímidos detestam, né, vamos dizer assim, é ser o centro das atenções. Então, quando a pessoa está sendo observada por um grupo, seja pequeno ou um grupo maior, e ela é o foco das atenções, ela pode se sentir extremamente desconfortável e ela pode ter simplesmente o seu comportamento, né, o seu desempenho desorganizado, ela pode ficar sem ação ou até mesmo paralisada numa situação como essa. Né? Então, resumindo, não existem muitas diferenças entre esses conceitos. Né? A timidez é mais um termo do senso comum, né? Então dificilmente você vê alguém falando que é socialmente ansioso, geralmente a pessoa vai se descrever como tímida, Sim, tá? Mas os sintomas, as características comportamentais são basicamente as mesmas. entendido. Ou seja, as pessoas que têm uma dificuldade em estar ou se imporem numa situação social com outras pessoas, ou uma apresentação da escola, ou estar numa roda de amigos e ter uma dificuldade em conversar. E obrigada por esclarecer os sintomas. Eu acho que é bom para começar esse episódio para as pessoas que têm isso também identificarem se realmente é uma questão, não é, e desenvolve essa ansiedade, né? Taquicardia, o sintoma que você falou, da sudorese, das mãos. Tudo isso é uma forma de ansiedade mais relacionada a esse contato com outras pessoas. E Exatamente. isso leva logo para outra pergunta que eu teria para te fazer, que é: qual que é a relação entre essa ansiedade e o medo de sair de casa ou de conviver com outras pessoas? Uhum. Então, a ansiedade social, né? Como ela é uma ansiedade que é caracterizada pelo medo ou pela ansiedade em se relacionar com pessoas, estar em contato social, se, digamos assim, ela evoluir para uma condição um pouco mais severa, um pouco mais grave, ela pode resultar, digamos assim, né, numa situação de isolamento em que a pessoa ela vai ter dificuldade em sair de casa. Tá? Então, ela vai estar no lugar, digamos, num mundo que seria um mundo particular dela, e ela começa a ter dificuldade em lidar com situações sociais, sim. Então, por exemplo,
eu acho que eu posso abrir um parêntese aqui para ilustrar de uma maneira concreta. Tá? Claro. Tinha um paciente que eu atendi há pouco tempo atrás, que ele tinha um nível de ansiedade social bastante severo, bastante grave, tá? E ele tinha dificuldade justamente em sair de casa. Ele morava numa cidade do interior, tá? Uma cidade pequena, em que a característica, né, de uma cidade pequena é que a maioria das pessoas se conhece. Então, ele tinha vários parentes ali que moravam próximo à casa. Então, como ele tinha uma ansiedade, um desconforto social muito grande, ele tinha dificuldade em chegar até o portão da casa dele por medo, por preocupação de encontrar alguém conhecido e ter Conhecesse. que inter... Oi? Alguém que ele conhecesse, né? Já esse medo de sair só para ver alguém já é. Exatamente. Exatamente. Então, ele tinha essa preocupação de encontrar alguém conhecido, principalmente um parente, e ele ter que interagir com essa pessoa, e, consequentemente, ele tinha medo de ser avaliado de forma negativa, medo de ser julgado e coisas do tipo. Então, ele ficava recluso, ficava isolado em casa, e ele mal conseguia chegar no portão de casa. Porque quando ele avistava, né, um parente, algum conhecido, ele ficava com tanto receio, né, tão preocupado, que ele evitava a situação. Agora, um ponto assim que eu acho que é fundamental esclarecer aqui, né, que existe uma diferença entre o medo de sair de casa, que está associado ao receio de encontrar pessoas, de você ser julgado, de você ser observado, de você interagir, de um medo de sair de casa que é característico do transtorno do pânico, tá? Porque existe uma característica muito comum no pânico, que a pessoa ela não sai de casa, ela fica isolada, mas não por receio de julgamento, mas porque ela tem medo de ter um ataque de pânico na rua. Então, essa é uma característica bem importante que às vezes confunde muito Claro. as pessoas, porque, assim, se a gente fala de uma forma geral, medo de sair de casa é uma característica muito ampla, né? Então, a gente teria que entender o porquê que esse sujeito tem medo de sair de casa, né? Ou seja, ele tem medo de sair de casa porque ele tem receio de ter uma crise de pânico na rua e não ter ninguém para socorrê-lo, ou ele tem medo de sair de casa por conta da violência do local onde ele mora, ele tem medo de ser roubado, assaltado, alguma coisa do gênero, ou ele tem medo de sair de casa porque ele tem medo de encontrar uma pessoa que ele vai ter que interagir, e se ele tiver que interagir, ele vai ser julgado, ele vai ser avaliado como inadequado, alguma coisa do tipo. Então, essa distinção é fundamental até para o terapeuta entender quais são as razões que levam o indivíduo a não conseguir sair de casa, ou a ter medo de sair de casa. Fundamental. Sim, são realmente os sintomas da ansiedade, tudo que tem a ver com saúde mental tem sempre várias perspectivas. E eu nunca parei para Exatamente. pensar nisso, que a pessoa, quando tem crise do pânico, evita sair de casa para não ter uma crise do pânico na rua, porque é muito estímulo, muita coisa acontecendo, e a probabilidade de ter uma crise do nada pode ser até maior. Exatamente. E eu queria saber agora, mais em termos de solução, que estratégia ou técnica que essas pessoas podem usar para lidar com essa ansiedade social no dia a dia. Perfeito. Então, assim, essa pergunta é fundamental, né? Porque ela diz respeito à questão dos tratamentos que a gente tem para esses quadros de ansiedade ou fobia social, tá? Eu vou começar falando assim de uma forma mais geral em relação ao que a gente tem de tratamento, digamos assim, de primeira linha para a ansiedade social, e depois eu vou comentar um pouco a respeito das estratégias ou de técnicas específicas que as pessoas podem estar utilizando ou que são utilizadas nesses tratamentos que eu vou citar aqui. Bom, o que a gente tem em termos de tratamento psicoterápico, de primeira linha para a ansiedade social, é a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, como ela é conhecida,
Esse é o padrão ouro, que chama em psicologia, porque é o tratamento que tem mais estudos, né, mais pesquisas de resultado em relação à ansiedade social. Tá? Ela está dentro daquele movimento que hoje a gente conhece como prática baseada em evidências. Tá? No entanto, a gente não tem só a TCC como um tratamento de primeira linha. A gente tem também a própria terapia de aceitação e compromisso, que já tem alguns estudos, não tanto quanto a TCC, mas ela já tem alguns estudos de resultado mostrando eficácia para o transtorno de ansiedade social. Tá? Então, para aquela pessoa que está assistindo, né, essa entrevista, esse podcast agora, e está pensando em buscar uma terapia, ou já faz terapia, é fundamental que ela considere qual a abordagem terapêutica que o profissional está utilizando. Por quê? Porque é, eu diria que até né, vou usar esse termo aqui, né, eu diria que é até um pouco arriscado o sujeito ele procurar um tratamento que não tem uma fundamentação científica no tratamento daquela condição específica. Então, o que, que a gente tem hoje em termos de tratamento científico comprovado para essa condição? Esses dois que eu coloquei. Tá? Então, se você está pensando em procurar tratamento, busque profissionais que trabalhem basicamente com essas duas abordagens. A TCC, terapia cognitivo-comportamental, ou a ACT, terapia de aceitação e compromisso. Tá? Em relação assim, às estratégias específicas, né, a gente tem assim, as estratégias clássicas, digamos assim, né, para ansiedade social, e vamos dizer assim, é o feijão com arroz, né, da terapia para ansiedade social. Então, o que que a gente trabalha com essas pessoas na terapia? Algumas técnicas de relaxamento, e eu vou citar as duas aqui, que são as mais utilizadas, né, que já se mostraram bastante efetivas nos casos de ansiedade, de uma forma geral, mas também na ansiedade social, que é a técnica de relaxamento muscular progressivo, que vai envolver um procedimento de tensão voluntária e depois relaxamento de vários grupos musculares. Tá? Isso vai gerar uma sensação de relaxamento, uma sensação, digamos assim, um senso, né, de controle maior em relação às próprias sensações de ansiedade. E também a gente vai trabalhar algumas técnicas de respiração, que é fundamental para lidar com a ansiedade. Fora isso, né, a gente vai ter, naqueles casos, né, em que o paciente ele tem uma certa dificuldade em termos de habilidades sociais, vai trabalhar o treino em habilidades sociais, que é o famoso THS, que é um componente geralmente fundamental nos tratamentos para ansiedade social. A gente tem o que eu sempre costumo falar, né, que é o coração, né, do tratamento para ansiedade social, que é a exposição gradual. A exposição sistemática gradual. Eu vou até me permitir tomar emprestado uma frase do senso comum, mas que é uma frase do senso comum que faz sentido dentro desse contexto aqui que a gente está conversando, que é o seguinte: as pessoas costumam dizer por aí, né, para nós vencermos o medo, é preciso que nós enfrentemos o medo. É uma frase da nossa linguagem comum, mas é uma frase que psicologicamente ela faz sentido. Então, a exposição gradual, ela vai trabalhar justamente com essa ideia. Tá? Ou seja, o paciente, a pessoa, ela precisa entrar em contato com a situação temida para que ela aprenda formas efetivas de lidar com a situação. Tá? Uma coisa que eu, assim, eu não posso deixar de comentar aqui a respeito da ansiedade social é que a ansiedade social, né, é uma condição que ela é marcada por comportamentos de evitação, de fuga e evitação das situações que geram desconforto.
Então, por isso que o quadro ele é mantido, por isso que a pessoa ela não consegue, digamos assim, levar uma vida normal, uma vida significativa da maneira como ela gostaria, porque ela está o tempo todo evitando as situações sociais que muitas vezes são importantes para ela. Então, a exposição gradual ela vai de forma sistemática e partindo de uma situação mais simples até uma situação mais desafiadora, expondo o paciente a certos estímulos sociais que são temidos e a gente vai trabalhando no sentido da pessoa ganhar um maior senso de controle e aprendendo ferramentas para lidar com essa situação social. Tá? Então, essas estratégias que eu mencionei agora são estratégias que são originadas na TCC, a TCC clássica, como eu comentei agora há pouco. No entanto, a gente tem outras estratégias também mais modernas, que são as estratégias de aceitação. Então, a gente vai trabalhar no sentido de fazer com que o paciente, ele, num primeiro momento, ele se disponha a sentir ansiedade, tá? Porque quando eu falei a questão da evitação, a pessoa ela não evita só as situações sociais, mas ela evita a própria ansiedade que é gerada por essas situações. Então, a gente precisa, dentro de uma perspectiva de aceitação, a gente precisa criar um canal de abertura para a pessoa experimentar a ansiedade. Saber como é sentir as coisas, enfrentar e depois conseguir resolver. Faz todo sentido. Para algumas pessoas Exato, talvez não faça, porque como que a pessoa vai enfrentar? Mas tem que saber sentir para entender que às vezes não é tão ruim quanto parece ser. Acho que é isso. exatamente, exatamente. A pessoa precisa entrar em contato com o desconforto, porque normalmente o desconforto que a pessoa sente em relação a alguma coisa está relacionado a alguma coisa que é importante. Então, a gente vai perceber pelos estudos, e até na minha prática clínica também, que as pessoas com ansiedade social, elas valorizam os contatos sociais, elas desejam interações sociais, elas desejam ter amigos, elas desejam relacionamentos amorosos, só que ao mesmo tempo é uma coisa muito assustadora para elas. Então elas precisam de alguma maneira se abrir a esse desconforto para que elas consigam construir uma vida que vai ser uma vida significativa, tá? E, por fim, né, eu poderia comentar uma outra estratégia que é fundamental, que é a estratégia que a gente chama de distanciamento dos pensamentos ou das preocupações, que é uma estratégia típica da ACT. O que significa isso, né? Normalmente a gente tende a pensar, né, a gente tende a levar muito a sério os nossos pensamentos. Então, por exemplo, se eu penso que alguém está me observando e que essa pessoa está vendo alguma coisa esquisita em mim, né? Dando um exemplo, digamos que eu tenho esse pensamento. Eu tendo a levar isso tão a sério, esse pensamento, eu tendo a ficar tão conectado com ele, que ele acaba direcionando o meu emocional e a minha ação. Como assim? Ele tende a me deixar cada vez mais ansioso na presença dessa pessoa, porque assim, eu estou levando tão a sério o pensamento que, de fato, se eu estou pensando isso, então é verdade, Exato. é a realidade. E direcionar a minha ação no sentido de eu evitar esse desconforto. Então, se eu estou pensando que aquela pessoa está me achando estranho, está me achando esquisito ou inadequado, eu vou evitar o contato com ela. Então, a estratégia do distanciamento seria você entender que isso é só um pensamento da nossa mente e que eu posso ver isso como só um pensamento. Parece até uma coisa meio boba, meio simples, mas é quase que uma mudança de chave. Tá? Quando a pessoa ela começa a entender os pensamentos como se fossem, digamos assim, nuvens.
passageiras no céu e que as nuvens passam. Eu posso estar pensando uma coisa agora e no minuto seguinte eu estar pensando uma outra coisa completamente diferente. Então ela começa a se desconectar desses pensamentos e ter uma possibilidade maior de tomar outras ações, digamos assim. Então, se é importante eu estar naquela situação social, por algum motivo qualquer, né? Tipo, eu quero estabelecer uma amizade, por exemplo, eu posso simplesmente, agora eu vou dar um exemplo assim concreto, né? Então, você perceber que está tendo esse pensamento e você repetir para si mesmo, eu estou tendo o pensamento de que as pessoas estão achando que eu sou estranho. Tá, mas isso é só um pensamento. E a pessoa permanecer naquela situação, mesmo na presença do desconforto, da ansiedade. Sim. Que Então, a são coisas ansiedade que é estão aquela coisa conectadas. que você vê, se sente o pensamento e se você der valor, vai aumentando cada vez mais. Que é crise de pânico. Exatamente. Tô com falta de ar e vem e piora, 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 piora e fica nisso. Então, o que É uma você experiência. fala faz sentido. Sim, Que é fazer essa separação do que eu estou pensando. Muitas vezes não é real, muitas vezes é algo que parece gigante na minha cabeça, mas não é assim tão ruim. sim. E além de todas as estratégias, e obrigada por vir com várias, que é sempre bom para as pessoas terem opção, procurarem sobre isso, verem os tipos de terapia. Tem alguns episódios sobre outras terapias aqui também. As pessoas que estão em volta dessa pessoa que tem essa fobia social, sejam elas amigos ou familiares que moram muito próximos, que acabam por ter sempre contato, são pessoas importantes, né, porque são poucas que têm esse contato. E eu queria saber que conselho você daria a essas pessoas para ajudarem alguém que tem fobia social. O que elas podem fazer para ajudar? Olha só, o primeiro passo, essa é uma questão bastante importante também, e muitas vezes o ambiente familiar da pessoa, os parentes e tal, ou até mesmo os amigos, eu vou falar aqui assim, não é uma coisa incomum, tá, pessoal? Assim, muitas vezes, esses ambientes, ou eles servem para manter o problema, ou eles, por vezes, pioram o problema da pessoa, tá? Por quê? Porque, assim, a fobia social é uma condição ainda, infelizmente, muito pouco conhecida, inclusive pelos profissionais de saúde de uma forma geral. Que dirá pelas pessoas do senso comum, né, que não são da área da psicologia ou da psiquiatria, tá? Então, é comum, eu já vi muito isso acontecer, o indivíduo evitar as situações sociais ou dar alguma desculpa para não ir numa festa, alguma coisa do tipo, e ser criticada ou ser censurada de alguma forma, ou ser julgada de forma negativa, porque ele evita essas condições sociais. Tá? Isso acontece, inclusive, no ambiente familiar. Você, tipo assim, né? A pessoa tem uma entrevista de emprego, digamos assim, que é uma situação típica de avaliação social. E aí a pessoa evita. E aí ela está ali numa condição de desemprego, ela está ali sem trabalho, e aí vai lá os pais ou responsáveis e criticam, você é preguiçoso, você não quer trabalhar, você vai morar comigo para sempre, alguma coisa do gênero, né? Alguma crítica nesse. Isso só piora a situação da pessoa. Claro, Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque o primeiro passo, o primeiro conselho, se é que a gente pode chamar assim, que eu daria para as pessoas que convivem, é procurar estudar um pouco sobre o assunto, procurar materiais confiáveis, né, que explique que é timidez, que é fobia social, quais são os sintomas, quais são as consequências desse tipo de característica comportamental, quais são os tratamentos. Então, assim, esse é o primeiro ponto básico. Familiares, amigos, ou seja, quem for que convive com a pessoa,
se informar sobre o que é. Às vezes até no YouTube, procurar algum profissional de confiança que esteja falando sobre o assunto. E depois que a pessoa compreendeu o que é a fobia social, quais são as características da fobia social, provavelmente isso já vai ter uma mudança de mentalidade e uma mudança na forma de lidar com a pessoa que tem esse problema. E uma segunda coisa que eu diria é a pessoa tentar, na medida do possível, né, ter uma postura um pouco empática em relação à pessoa que tem o problema. Tá? Como é que isso poderia ser na prática? A pessoa começar a tentar ter uma perspectiva mais ou menos o seguinte: o que que eu sentiria, né, o que que eu faria no lugar dessa pessoa se eu tivesse os mesmos receios que ela? Será que eu também não estaria sofrendo? Será que eu também não teria dificuldade em encarar uma entrevista de emprego, por exemplo? E aí a pessoa começar a refletir em como é que eu posso ajudar essa pessoa sem ser crítico, né? Sem ficar censurando essa pessoa, mas tendo uma atitude empática, colocando no lugar dessa pessoa. Tá? E uma terceira e última coisa que eu diria, né, é sugerir, né, incentivar a pessoa a buscar tratamento apropriado. Inicialmente, uma psicoterapia para fazer uma avaliação diagnóstica em relação ao caso, e nas situações mais severas, né, nas situações mais graves, só que também é importante mencionar, eu acabei nem mencionando na questão do tratamento, né, que às vezes é necessário que a pessoa entre com tratamento medicamentoso, psiquiátrico, nos casos mais graves. Então, resumidamente, seriam essas três sugestões que eu daria. Sem dúvida. E você não incentivaria a pessoa a sair de casa? Tipo, ah, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa, isso não é recomendado? Então, eu já vi muitos relatos de pessoas que tentaram, porque o sair de casa, ele seria um comportamento de exposição. A pessoa estaria se expondo a Ok. algumas situações sociais. Eu já vi vários relatos, né, de pessoas que tentaram, por si só, né, se expor, sair de casa, participar de situações sociais, e ou não terem resultado na ansiedade, não terem uma melhora na ansiedade, ou até ter o quadro um pouco piorado. Por quê? Porque não foi uma exposição feita orientada por um profissional. Pode ser um risco Tá? maior É ainda de claro, né? piorar. Pode ser um risco maior. É claro que assim, né, gente? Pode acontecer da pessoa por si só ela começar a se forçar, né, a sair de casa e tudo mais, e ela ter uma melhora. Isso pode acontecer, tá? Mas assim, pela minha experiência e pelo que os estudos vão mostrar, não é uma regra, é exceção. A pessoa pode até conseguir ter uma melhora. Mas o ideal seria que ela fizesse essas exposições acompanhada por um profissional especializado nesse tema. Então, assim, se a pessoa quiser fazer pequenas exposições, né, vou sair ali de casa e vou fazer um teste, por exemplo, para alguém na rua e pedir uma informação, ela pode fazer isso. E pode ser uma coisa que dê certo. Sim. Tá? Só que ela não vai ter, digamos assim, o embasamento profissional para conduzir a exposição de uma maneira que vai ser, é, de fato, terapêutica Uhum. para ela. E a exposição, para ela ser efetiva, em longo prazo, ela tem que ser sistemática. Então, ela tem que, por exemplo, a terapia é um tratamento que funciona de forma semanal. Tá? Então, a exposição ela vai ser feita toda semana. Então, se a pessoa, por exemplo, ela faz uma exposição um dia, depois ela só sai de casa ou vai fazer uma exposição, sei lá, 3 semanas depois,
provavelmente ela não vai ter um resultado esperado. Tá? É bem complicado, é melhor fazer essa exposição gradual. Com terapia, terapia é o melhor, porque a gente tem que encarar também como um problema e não como, a pessoa não quer sair de casa, ou a pessoa está tímida e não preguiçosa, como você falou. Às vezes é um problema realmente e o medo de enfrentar o que está lá fora. Isso tem tudo a ver com Exatamente. ansiedade, né? Muita coisa tem a ver Sim, com ansiedade. E eu queria saber, para terminar esse episódio, que conselho que você daria a alguém que tem ansiedade? tem ansiedade social, Ansiedade, em geral. de forma geral. Olha só, é, eu acredito que o que eu poderia sugerir, basicamente, são duas coisas. E o que eu vou sugerir vai ser muito parecido com o que eu sugeri para os familiares ou para as pessoas que convivem. Na verdade, não, na verdade, são três sugestões. Tá? A primeira delas, vocês têm que buscar informações de confiança, informações com fundamento científico, para entender de fato o que é a ansiedade. Isso, ansiedade, falando aqui, os vários transtornos de ansiedade que existem, inclusive o transtorno de ansiedade social. Por que eu estou enfatizando um pouco essa questão de procurar informações confiáveis? Porque hoje em dia, você tem 1.500 pessoas que não são especialistas no assunto falando sobre isso, tudo Entendeu? mais. A gente vive um certo momento que as pessoas estão falando sobre tudo e muitas vezes entendem muito pouco sobre tudo. Uhum. Tá? Então, procurar informação de confiança sobre o que é ansiedade, os transtornos de ansiedade. Uma segunda coisa, buscar tratamento nesses modelos de tratamento que eu comentei aqui, que são os modelos que já são testados e comprovados para o tratamento da ansiedade. E uma terceira coisa, talvez essa seja mais importante, é que vocês, na medida do possível, comecem a criar, vou usar essa expressão aqui, tá? Um senso de enfrentamento da ansiedade. Porque enquanto vocês estiverem no modo evitação ou fuga da ansiedade, o problema ele vai se manter, ele pode inclusive se agravar. Então comecem a criar na mente de vocês um senso de enfrentamento. Eu preciso entrar em contato com isso para que isso não seja mais um problema. Tá? E isso está relacionado ao segundo passo, que é buscar tratamento. Às vezes a pessoa ela tem receio até de buscar tratamento, Sim. porque ela sabe que no tratamento ela vai precisar entrar em contato com esses fantasmas. Mas ela precisa entrar em contato com isso para poder, e muitas aspas aqui, né, resolver essa questão. Basicamente isso. E na verdade é isso. Se a pessoa não enfrentar o que ela sente, só vai acumular. As pessoas falam, eu não sou ansiosa, eu não tenho ansiedade, eu não tenho nada, eu tô bem, só que no fundo tudo aquilo tá acontecendo e os sentimentos ficam acumulados. Então, extremamente importante, tudo que você falou, eu concordo. Procurem Sim, ajuda se tiverem possibilidade, façam terapia, vejam o Instagram do Pedro, para quem tem essas questões sociais. sim, A página tem tudo que as pessoas precisam, que é arroba Pedro Gouveia PSIMT, é mais fácil assim de isso achar. aí. E também sigam a Farmácia da Mente para mais informação e conteúdo exclusivo. Muito obrigada, Pedro, e até o próximo episódio. Eu que agradeço. Até o próximo.